Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este programa, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos para orarem juntamente conosco. Quem cumprimenta vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos com os nossos irmãos, essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, que ama a Tua palavra, que crê na mensagem do Teu profeta mensageiro. E nós agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Pedimos a bênção em favor de todos, das famílias, do trabalho de cada um, da vida, da saúde de cada um, e que o Senhor esteja com as mãos estendidas
abençoando, dando vitória, dando graça, dando paz. Pai de misericórdia, também pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a tua bendita glória. E nós pedimos tudo isto humildemente e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. E nós vamos começar desde o primeiro versículo. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer aqui então as nossas notificações, como nós fazemos diariamente, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Se o irmão ou a irmã reside por perto ali de um desses dois endereços que nós citamos, então nós convidamos você, venha adorar conosco, venha fazer parte da família de Deus, e certamente isso será uma bênção para nós. A tua presença, naturalmente, nos abençoará. E com certeza o irmão, a irmã também voltará para sua casa abençoado. E também, amados, ainda em tempo, lembramos que esta programação é publicada de segunda a sábado aqui pelo canal Portal da Mensagem Revelada, e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, queridos, se você desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer o teu pedido, e nós, com muito carinho, estaremos adicionando você para fazer parte da família da fé. O nosso contato está aí na descrição do vídeo, nosso WhatsApp. E assim, meus queridos, ainda em tempo, pedimos também, se o irmão gosta desse programa, se tem amor pela palavra que é pregada aqui, então inscreva-se no canal. E também, quando for assistir o programa, não esqueça de clicar no gostei, no joinha, porque dessa forma o YouTube, através do seu algoritmo, vai impulsionando cada vez mais a nossa programação, e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. E o nosso objetivo é principalmente esse: alcançar pessoas preciosas, irmãos amados, através da bendita palavra do Senhor. Muito bom, amados. Dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós já anunciamos, não é? Que é 1 aos Coríntios, capítulo 2. E nós vamos começar no versículo 1. E eu convido a todos, então, para acompanharem conosco a leitura e sermos todos abençoados por Deus, não é? Vamos aqui, então, em nome do Senhor Jesus Cristo.
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Nós chegamos então até o último versículo do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. E agora, queridos, nós vamos ouvir um belíssimo louvor para a glória de Deus, o qual tem por título A Palavra de Deus. E quem canta esse belíssimo louvor, quem adora a Deus com esse canto maravilhoso, é o cantor sacro evangélico Eliezer Rosa. Nós vamos ouvir então esse belíssimo louvor para o nosso deleite espiritual e para a glória de Deus. E assim que tivermos ouvido, nós voltaremos para darmos prosseguimento no estudo da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos.
pelos caminhos deste mundo cruel. Alimento me traz, consolo eficaz, a palavra falada por Deus. Eu guardo tua palavra comigo, não quero jamais pecar contra ti. Ó Senhor, tu és meu grande amigo, tua palavra não afastes de mim. Pensando em tua palavra, luz que brilha do céu, eu me sinto feliz e a Bíblia me diz: esta é a palavra de Deus. Palavra comigo, não quero jamais pecar contra ti. Ó Senhor, tu és meu grande amigo, tua palavra não afastes de mim. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando e que Ele receba esse louvor para a sua bendita glória. Agora, queridos, nós vamos dar prosseguimento então no estudo da mensagem que tem por título Por que tiveram que ser pastores, não é? E nós vamos aqui a partir do parágrafo 29. Vamos aqui então, eu convido aos irmãos para não se distraírem, para se manterem atentos à palavra, para que todos possamos ser edificados com a bendita palavra do Senhor. Vamos então. E note, não só isto, mas o lugar menos provável para tal evento. Os pastores agora foram os que receberam a mensagem. E agora note, onde estava a mensagem? No lugar menos educado que qualquer um poderia esperar que chegasse. E eu penso nesta noite, se estivéssemos buscando pela verdadeira mensagem do Senhor Jesus, penso num lugar inauspicioso, um lugar que fosse que o mundo de alta cultura e a igreja hoje pensaria que fosse um grupo de hereges. Eu penso, se esse não seria o lugar onde o encontraríamos, no lugar menos provável e nos oradores menos qualificados. Os pastores, não sabiam eles nada acerca de pregar, somente chamar as ovelhas.
Na programação anterior, nós colocamos esse título em nosso programa. Os pastores não eram pregadores da palavra. Porque isso é muito paradoxal, não é? Se eles eram pastores, mas eles não pregavam a palavra, não. Eles apenas cuidavam de ovelhas. Eles sabiam muito bem tratar de ovelhas, curar as ovelhas, alimentar as ovelhas. Ah, sim, mas então se eles alimentavam as ovelhas, então eles pregavam sim, não é? Você está vendo? Às vezes é bom a gente fazer assim essa pequena complicação para despertar o nosso entendimento. Se eles alimentavam as ovelhas, então eles pregavam sim, porque ovelhas se alimentam de alimentos de ovelhas. E falando no sentido espiritual, o que é alimento de ovelhas hoje? Se você é uma ovelha, se eu sou uma ovelha, no sentido espiritual, é claro, né? Então, aquilo que nos alimenta é justamente a palavra de Deus. E os pastores não eram pregadores, isto é, eles não eram teólogos, eles não eram sacerdotes, não eram líderes, eles não eram nada disto, mas eles sabiam como alimentar as ovelhas e mais um detalhe, eles sabiam como levar consigo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus veio naquele dia a quem? Veio aos pastores, né? Que estavam ali alimentando suas ovelhas. Então, certamente o Senhor Deus disse, então vocês levam mais esta palavra, que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador hoje, que é Cristo o Senhor. Então você leva mais esta palavra para alimentar as suas ovelhas. Captaram? Amém? Bendito seja Deus, não é? Bom, talvez foi por isso que veio. Porém, havia uma palavra prometida. Note, pode ser que ocorra isso de novo. O irmão Brana, profeta de Deus, está dizendo, pode ser que isso venha a suceder novamente. É bom que nós prestemos atenção, por isso eu sempre chamo a atenção dos irmãos para não perderem nada da palavra que está sendo falada aqui, porque isso aqui é que é o alimento de ovelhas, é o que nos alimenta. Continuando do parágrafo 31. Passou por alto a todos os nobres da terra, passou por cima de todos os nobres e foi revelado aos, aqui abre e fecha aspas, ninguém. Então, isto é, os pastores não eram ninguém. Para os grandes homens, os grandes sábios da terra, os pastores eram ninguém, né? Então não importa, São Paulo disse na escritura que nós lemos, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não dei importância em palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, eu não dei importância para o meu conhecimento de doutor, científico e assim por diante. Mas eu fui ter com vocês com a demonstração do Evangelho e da palavra de Deus e do poder de Deus. Aleluia! Todos os nobres que foram condecorados com
grandes doutorados em divindade e psicologia e altas educações e grandes catedrais e coisas, foi tudo passado por alto e revelado aos ninguém. A sabedoria, a infinita sabedoria de Deus Todo-Poderoso foi o que fez para dar a eles a conhecer a maior mensagem que jamais haja havido. O Messias está agora sobre a terra. Que sabedoria! Só poderia vir de Deus, o qual conhece a sabedoria. Toda a sabedoria e todo o ensinamento e tudo foi agora reprovado e passado por alto pela grande sabedoria de Deus. Eu sigo repetindo isto porque eu quero que isso penetre bem fundo. Tudo posto em refúgio. O resto das coisas, tudo é refúgio. Isso não era bom. Foi passado tudo por alto para deixar que a sabedoria de Deus tivesse o direito de passagem, que Deus tomasse a ninguém para fazer os alguéns. Amém? Então, eu já disse isto, mas não tem nenhum problema repetir, não é? Quando ainda lá uns 50, 60 anos quase atrás, não é? 55 anos atrás, mais ou menos, eu desejava muito ter conhecimento das Escrituras. Desejava muito ter sabedoria bíblica. E aí eu pensei, eu vou me tornar um teólogo. Vou me tornar um estudioso da Bíblia, um exímio conhecedor das Escrituras, porque eu quero ter esse prazer de ser um conhecedor da Bíblia. E comecei a estudar, entrei no seminário e fomos estudando. Nós morávamos aqui na região de Campinas, mais precisamente em Santa Bárbara do Oeste, e às vezes eu ia para São Paulo, todo mês eu ia para São Paulo, chegava lá nas livrarias ali da Avenida São João, muitas vezes ali na Praça da Sé. Então eu procurava aqueles livros importantes de ensino bíblico e eu comprava. Eu já tinha uma pilha de livros que eu comprava porque eu queria aprender sobre Deus. Eu queria aprender sobre a palavra de Deus, para que então depois eu pudesse ser útil ao povo de Deus e ensiná-los a respeito das Escrituras. E eu pelejava constantemente com isso. Mas um dia eu recebi 2 livretes quando eu estava na cidade de Piracicaba trabalhando. Eu cheguei numa casa e quando ofereci o meu produto ali, estava saindo um casal simpático, ainda um casal jovem, e aí comecei a conversar um pouquinho com eles e eu fiz a pergunta: os irmãos são crentes, são evangélicos? E eles disseram: somos. E eu perguntei: de qual igreja os irmãos são? Porque essa era a pergunta normal que se fazia: de que igreja que os irmãos são? Os irmãos congregam onde, não é? Então eu perguntei: de qual igreja os irmãos são? Eles disseram: bem, irmão, nós não pertencemos a nenhuma igreja. Nós cremos em uma mensagem.
do profeta de Deus chamado William Branham. Aí isso me interessou, porque eu já ouvia a mensagem através do rádio, né? Desde 72, por aí assim, 71, eu já ouvia a mensagem através do rádio. Então eu liguei uma coisa com a outra e eu entendi que era a mesma coisa. E aquilo me interessou. Falei, eu já ouvi, eu acompanhei o programa de rádio há muito tempo. Agora não, porque eu não estou trabalhando em um serviço estacionário e eu trabalho volante, né? Mas eu gostei muito e gosto ainda até agora. Aí o moço disse para a esposa dele: querida, vá lá dentro, pegue uns 2 livretes para o irmão. E ele trouxe para mim um livrete que tinha o seguinte título: O Profeta do Século XX. E o outro livrete tinha o seguinte título: A Era de Pérgamo. E eu coloquei na minha pasta aqueles 2 livretes e trouxe para minha casa. Mas acontece que eu guardei lá em algum determinado lugar e os dias foram passando, os meses foram passando e eu nunca li os livretes. Aí um dia eu voltava da nossa igreja, num sábado à noite, e quando cheguei em casa eu queria encontrar alguma coisa que eu não me lembro exatamente o que seria. Então eu peguei uma caixa de papelão meio grande assim, onde eu guardava alguns pertences, né? E olhei ali e vi os 2 livretes ali. E eu estava sentado no sofá e a caixa de papelão estava no chão e eu peguei o livrete, abri no meio assim. O livrete se chama O Profeta do Século XX. Eu ainda tenho o livrete até hoje, né? E ali, quando eu abri, deu certo que abriu bem mais ou menos no meio do livro. E eu comecei a ler. E naquela parte onde eu tinha aberto o livro, estava dizendo que o profeta de Deus, William Branham, estava pescando com um irmão, que era seu amigo. E de repente o irmão, seu amigo, pegou um peixinho muito pequeno e engoliu o anzol. E aí não dava, estava difícil para tirar o anzol da boca do peixinho, né? Então o irmão ficou assim um pouquinho irritado e apressado e pegou e puxou com força assim e saiu toda a tripa, todas as entranhas do peixinho saíram enroscadas no anzol. E aí ele pegou aquele peixinho, só a casca, porque as entranhas tinham saído todas no anzol, e jogou na água o peixinho e tirou aquilo do anzol também. E o peixinho caiu na água de barriga para cima e ficou ali boiando na água. E o profeta de Deus, irmão Branham, estava ali observando a uma certa distância ali de uns 5 ou 6 metros, né, do outro irmão. E o espírito de profecia desceu no profeta de Deus e disse assim: fale a palavra e devolva a vida para esse pequeno peixinho. E eu lendo do meio para frente do livro, né? Aí ele falou: peixinho, eu te devolvo sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele disse isso, o peixinho levou aquele susto, virou com a barriguinha para baixo e foi-se embora para o fundo do rio. E eu fiquei lendo aqui e falei: misericórdia, meu Deus! Eu nunca tinha lido uma coisa assim, uma realidade, uma verdade assim. E aí
eu comecei a estudar, eu li o restante do livro, que eu tinha aberto ele no meio, li daí para frente até o final, depois voltei no começo e li do começo até a metade e completei a leitura do livro. Aí quando eu terminei, se você um dia quiser ter essa experiência, consiga um livrete que tem esse título, O Profeta do Século XX. E então, quando eu acabei de ler, eu parei, pensei e disse assim para mim mesmo: ou eu creio nisso, eu creio nesta mensagem, ou eu creio nesse profeta como sendo um homem de Deus, ou eu não vou mais ter coragem de dizer para ninguém que eu sou crente, porque eu não serei crente se eu não crer numa coisa dessas. E então, daí para frente, Deus começou a trabalhar conosco através desta mensagem. Eu estou dando um testemunho pessoal, e isso o Espírito Santo de Deus está presente para testar, para provar que isto é a plena verdade que eu estou dizendo. Então, e agora, meus livros? Aqueles livros que eu comprava em São Paulo, que eu queria descobrir. Uma vez eu comprei um livro que tinha o título A Agonia do Grande Planeta Terra. Falei, esse vai ser do bom, né? Eu tinha lido já um bom tanto nele. E então eu pensei, e agora? O que eu faço com esses livros? Eles ficaram guardados lá. Eu continuei estudando a mensagem ali do profeta de Deus, e depois li mais outro e mais outro, e fui procurando onde eu encontraria mais daqueles livros, e assim foi o que aconteceu conosco. Porque São Paulo disse, eu também fui formado aos pés de Gamaliel, me formei um doutor aos pés de Gamaliel. Mas eu, quando fui ter com vocês, meus queridos irmãos em Corinto, eu não fui apresentar a vocês as minhas habilidades, o meu conhecimento teológico, o meu conhecimento científico a respeito de Deus, porque Deus a gente não conhece cientificamente. Deus a gente não conhece através de teologia, não é teologicamente que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo que Ele nos dá, que Ele derrama sobre nós. Aleluia! Bendito seja Deus! Eu lembro que os irmãos, ainda um pouquinho antes, retroagindo um pouquinho, os irmãos me comissionaram para ser o dirigente de um culto que se chamava Tarde da Bênção. Toda quarta-feira nós tínhamos esse culto, Tarde da Bênção, que as pessoas vinham para receber oração da cura divina. E eu aceitei, porque eu era um subordinado, né? Eu era presbítero. Mas aí, quando eu comecei a dirigir o primeiro culto da Tarde da Bênção, eu pensava comigo, Senhor, não vai dar certo. Eu não vou conseguir, Senhor. Porque se chegar um aleijado aqui numa cadeira de rodas, eu não vou conseguir fazer esse aleijado andar. Imagine vocês, irmãos, vocês que são pregadores, vocês que são os crentes fiéis, olhem em que situação eu estava. Eu dizia, eu não vou conseguir. Se chegar um cego aqui na Tarde da Bênção para receber a bênção, eu não vou conseguir, eu não vou ter poder para fazer com que esse cego enxergue. Mas que coisa! Não era assim que Deus trabalhava. Oh, meu Deus! Mas, meus irmãos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né? Eu preciso parar agora. Mas isso são coisas maravilhosas, coisas tremendas.
E se passar, se Deus permitir que a gente viva mais 10, 20, 30, 40 anos, sejam quanto for, nós jamais teríamos condições de abandonar essa palavra. Jamais teríamos condições. Portanto, que Deus nos ajude nesta hora, que o Senhor Deus tome-nos pela mão e nos guie os passos até o final do nosso destino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos orar. Pai de misericórdia, Deus bendito e santo, nesse instante, Senhor, nós estamos agradecendo ao Senhor por mais este culto, por mais este programa de fé. Ó Pai, que nos ensina a sermos servos sinceros do Senhor, servos dependentes do Senhor, meu Deus. E agora eu peço, ó Pai, em favor dos enfermos, dos aflitos, dos oprimidos, dos angustiados, as roupas que eles trouxeram ali, que o Senhor possa derramar sobre essas roupas a unção do Teu Espírito Santo, ó Pai, a unção do Teu Espírito, a unção curadora sobre os lenços, e quando essas roupas tocarem nos corpos enfermos, eles sejam curados, esses corpos sejam libertados das doenças, das enfermidades. Toda enfermidade volte para a sua fonte de origem, porque o profeta diz que Deus não coloca enfermidade em seus filhos. Quem coloca enfermidade no povo de Deus é Satanás. Então, Satanás, saia das vidas, saia dos lares, saia das famílias. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno como ministro da palavra, aleluia, saia da vida de cada pessoa os espíritos opressores, malignos, doença de todas as espécies. Meus irmãos preciosos, minhas irmãs amadas, que possam ser libertas de todo mal, que a bênção seja derramada sobre a vida de cada um. Aleluia. Pai bondoso e santo, e assim nós entregamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos, para a glória do Teu bendito e sagrado nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus preciosos irmãos, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas se Ele permitir, se Ele nos der graça, nós poderemos estar juntos novamente em nosso próximo programa, cada vez mais crendo nele, cada vez mais confiando na graça do Senhor. Aleluia. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Fica com todos, ó Pai, nesta hora, e que cada um permaneça cada vez mais próximos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.